É um prazer estar aqui. A primeira vez que eu vim para Entre Rios foi em 2009, então 17 anos atrás. Meu Deus. É um prazer tão grande não ver só 17 anos, é quando nós começamos a nossa parceria com a Agrária e começamos a distribuir nossas leveduras. E desde então tem sido um prazer ver o crescimento da companhia e também as maltarias, não só a maltaria como o congresso. Desde que nasceu, na verdade em 2009 nem chamado de congresso. Isso foi evoluindo até esse evento magnífico até hoje, e os próximos 3 dias, claro. Não é só sobre aprendizado, é sobre comunidade, é sobre estar juntos, tomar uma cerveja, escutar música. Esse congresso tem tudo. E eu encorajo vocês mesmos a conversar comigo depois, eu, Lucas, o nosso time todo. Nós estamos ali na cabine na entrada. Vem falar com a gente. Eu acho que essa é a melhor maneira, melhor horário para compartilhar uma cerveja e fazer uma troca de informações. Quero agradecer os organizadores por me terem aqui no congresso para essa apresentação. Eu gostaria de agradecer ao Eduardo ali na cabine. É o que vocês escutam nos seus ouvidos aí. Obrigado por traduzir a minha apresentação. E bom, estou aguardando ansiosamente para falar com vocês depois. Bom, a fala hoje, você pode ver, não precisa nem traduzir. Trabalha mais esperto, não mais duro. Todo mundo consegue relacionar com isso. É aplicável para qualquer emprego, para qualquer trabalho. Mas hoje em dia nós vamos falar, claro, de braçagens, cervejarias e como a gente pode aumentar a eficiência dessas braçagens e não comprometer a qualidade do material que você usa para a sua cerveja. A minha companhia Lallemand se especializa em leveduras e derivados disso. Muito do que eu vou falar hoje vai ser relacionado à levedura. Sim, claro, isso não muda. Ok, para essa apresentação, nós vamos falar sobre a eficiência do seu processo de braçagem. E se a eficiência vai levar a produções melhores e, na verdade, é a economia de custos, que é isso que a gente está interessado no total. Isso vai ser interessante. Ok. E melhor, para ter uma eficiência melhor, nós vamos focar em fermentações mais curtas, maturações mais curtas e obter extratos maiores, reduzir desperdícios, uma estabilidade de produto maior, uma maior duração de prateleira, vida de prateleira e uma consistência de cerveja padronizada. E para isso nós sugerimos não comprometer com a qualidade das matérias-primas, mas usando materiais de alta qualidade, mas reduzindo a quantidade e talvez também a energia usada e a água. Os componentes do processo de braçagem que vocês estão cientes e estão tentando economizar. Para esse... Isso não vai ser sobre um produto só. Nós vamos falar holisticamente sobre o processo de braçagem e uma variedade de produtos. Na nossa companhia nós produzimos uma caixa de ferramentas. É um número de produtos para você alcançar melhores resultados durante o processo de braçagem. Então nós vamos falar de nutrientes, vamos falar de leveduras, vamos falar de enzimas e vamos falar de outros diferentes pontos da apresentação. Nós dividimos em 3 diferentes partes. A primeira a gente vai falar sobre matérias-primas, fermento, malte, lúpulos e como a gente pode melhorar
o que você está recebendo das suas matérias-primas, e nós vamos falar sobre eficiência de tempo e também vamos falar sobre eficiência ambiental, principalmente sobre economizar energia e água. Primeiro de tudo, você tem que saber que isso vai variar, na verdade. Se você faz uma quantidade de volume muito grande ou menor, mas a 10 a 20% do custo da sua cerveja está vindo dos ingredientes. A outra parte do custo vem da embalagem, da refrigeração, o trabalho e etc. Ou seja, 10 a 20% do custo das suas matérias-primas vem para a cerveja. Isso significa que nós precisamos aumentar, nós precisamos fazer o máximo com esses 10 a 20% para melhorar e dar economia de custos para vocês. Com isso, eu gostaria de dar um exemplo nos diferentes... a gente está falando da matéria-prima, dos 10, 20% do custo, né? Dependendo da cerveja que você está produzindo, o custo de levedura, lúpulos e malte vão diferenciar. Mas na média, como você pode ver, a maior parte é o malte do seu custo. E o fermento geralmente tipicamente 25% ou menos do custo da cerveja no total. Claro que se você tem uma Imperial IPA, você vai ter muito mais lúpulos, claro. E se você, por exemplo, pegar uma cerveja de trigo, você tem muito menos lúpulo. A receita e o custo vai depender do tipo de cerveja que você está fazendo. Vamos começar com malte e vamos ver como que a gente pode melhorar a eficiência da usagem de malte sua. Foca primeiro no seu... Depois a gente vai falar mais sobre leveduras, mas foca na sua variedade de levedura específica. Então, ok. Eu vou ficar acostumado com isso aqui. Como a gente fala de enzimas, eu acho que vocês já são familiares com as diferentes famílias das amilases. São as enzimas que podem melhorar o seu extrato. E os açúcares que podem ser utilizados pelo fermento. Se você está fazendo uma lager leve, por exemplo, você vai usar uma glucoamilase, que vai produzir muita glicose, e vai transformar a sua cerveja em uma cerveja muito seca. E as enzimas, em geral, é uma maneira boa de prevenir qualquer problema acontecendo com a qualidade demandada pelos clientes. Você também tem uma escolha de escolher também malte de alta qualidade. E se você, por exemplo, está falando de glucanases, eles são usados no processo de mashing, para reduzir a viscosidade e aumentar o extrato. Mas as companhias de malte também colocam glucanases nos seus maltes. Não estou falando todos eles estão fazendo, mas estou falando que algumas que a gente conhece estão fazendo isso. E, entretanto, a qualidade do malte é superior. Então, conheça o seu malte e conheça a sua qualidade. E as proteases também são usadas com qualidade de mais baixa qualidade de malte e adjuntos. Essa é a parte que eu quero passar mais um tempo explicando, porque é provavelmente mais novo para vocês. Nós vamos falar sobre uma levedura específica inativada, o ISY. Isso é um derivado de um ativo. Seria uma levedura morta que foi fracionada em diferentes compostos.
E a ideia aqui é fornecer alguns corpos, o corpo extra e sensação de boca extra para a cerveja. Por que nós queremos fazer isso? Especialmente em cervejas que não tem muito malte nas receitas. Eu estou pensando em cerveja sem álcool, por exemplo, onde você quer ter que manter a gravidade muito baixa e, entretanto, tem menos malte na receita. Esses tipos de receita tem que ser mais aguadas, né? Tem que faltar corpo. Com esse extrato natural de levedura, esse produto natural de levedura, ele pode fornecer esse corpo extra e tornar a cerveja, especialmente no caso de cerveja sem álcool, fazer ela ter um gosto mais de cerveja do que de mosto. Não é só isso. Essa levedura pode também, em particular, pode ser usada para qualquer tipo de cerveja, pode tornar uma cerveja mais balanceada. E ele também tira o burn do lúpulo ou o hop creep. E se eles não são balanceados com lúpulo, esse componente vai fazer a cerveja mais bebível. Nós vamos falar sobre drinkability, tipo, você quer beber uma, mas você quer beber duas. E isso é o que esse produto realmente fornece para você. Não só para cerveja sem álcool, para qualquer cerveja. Por que ele faz isso? Tem a ver com a parte da parede celular, tem um composto chamado monoproteína. E a monoproteína são de alto tamanho molecular. Proteínas de alto tamanho molecular. E por isso eles dão naturalmente essa textura natural para a cerveja. Isso é muito único. Não é qualquer levedura, é uma variedade muito específica. Você não pode fazer isso com... Isso é uma levedura selecionada que foi inativada e depois fornecidas essa parte de proteína molecular alta que dá corpo para a cerveja. E dependendo do tipo, do estilo de cerveja, você vai estar adicionando mais ou menos desse componente para você poder criar o efeito desejado. Em cerveja com pouco ou nenhum álcool, você vai adicionar um pouquinho, porque você quer ter balanceado. Quando você tem uma cerveja mais forte, mais que nem uma porter, uma stout, você pode adicionar muito mais para dar essa verdadeiramente boa textura. Ok? Ótimo. Isso foi para malte. Agora vamos falar um pouco de lúpulo. Depois nós vamos ver como vai ter o melhor do seu lúpulo, dependendo da variedade de lúpulo que você está usando. O casamento entre lúpulo e levedura é muito importante. Nós vamos falar sobre sabores e enzimas e processos. Ok. Por que é importante pensar sobre a relação do seu lúpulo com sua levedura? Porque em sua levedura você tem um número de enzimas que vai reagir com os lúpulos que você está escolhendo para a sua braçagem. Isso é chamado de biotransformação. Sem entrar em muitos detalhes químicos aqui, isso é sobre uma reação que é única. E se você pegar uma cepa específica de levedura e uma específica variedade de lúpulo, você vai criar alguma coisa muito única. A biotransformação permite você criar perfis de sabores muito únicos para a sua cerveja. Então, presta bem atenção o que você escolhe como ingrediente. Pode também não só permitir você fazer uma cerveja que ninguém mais consegue fazer, porque eles não sabem qual ingrediente você colocou junto ali, mas permite você reduzir
a quantidade de lúpulo que você está usando. E, entretanto, claro, salvar, economizar dinheiro lá. Eu vou dar um exemplo. Isso é uma cervejaria nos Estados Unidos, onde eles estão olhando um perfil de sabor muito único. Primeiro de tudo, eles usaram uma cepa de levedura chamada Pomone, nós lançamos ano passado, foi lançada. E esse foi hibridizado para resistir para um mosto altamente lupulado. Essa levedura foi adaptada. Ele é como se fosse um superpoder, se você quiser dizer assim. Mas ele pode ser muito, muito poderoso em termos de sabor. Então, a cervejaria usando isso, eles acharam o perfil que eles estavam procurando, mas depois disso, o que eles fizeram foi, eles reduziram a quantidade de lúpulos que eles estavam usando na receita e ainda assim foram capazes de atingir o mesmo perfil de sabor. O que é interessante aqui é que se você escolher a sua levedura e combinar ela com lúpulo, você pode optimizar a quantidade de lúpulos que você está usando e possivelmente atingir o mesmo perfil de sabor usando menos lúpulos, ok? Então não estamos perdendo qualidade aqui do seu lúpulo, nós estamos perdendo em qualidade de levedura, nós estamos sendo muito espertos em fazer essa combinação. E aí, mais adiante, a gente vai ter economia de custos. Novamente, eu quero chamar sua atenção para cá, atrair ela porque a gente pode ter mais discussões sobre isso. Nós temos um documento onde você pode escolher a levedura e o tipo de lúpulo e que vai dizer que tipo de perfil de aroma e sabor, o perfil de aroma e sabor você vai ter combinando os dois. Isso é muito interessante e pode ajudar você a desenhar, projetar receitas. Pela falta de tempo, eu não posso colocar tudo aqui, mas, por favor, pede pelo folheto para mim, vai ter um QR Code que você vai poder baixar ele também lá. Ok. Nós já falamos sobre casar o lúpulo com a levedura, agora isso é uma maneira muito precisa para ter um perfil específico de sabor e aroma. O que você pode fazer também é ser mais corajoso e aumentar tudo isso. Quando a gente fala em aumentar esse perfil, é adicionar uma enzima. Ao invés de usar só a enzima que está dentro da levedura, você põe a enzima pura na fermentação. E você vai dar uma maximizada em tudo. É um pouco menos preciso de perfil de sabor e aroma, mas você aumenta um pouco de tudo aqui. E isso que essa enzima, aromazima, ela é uma glucosidase que ela vai quebrar alguns compostos que estão apresentados no lúpulo e liberar eles para produzir mais sabor e aroma. Ok? Sem essa enzima, você vai ter muitos compostos aromáticos que vão ficar ligados no lúpulo e nunca seriam liberados. Ou você usa uma cepa de levedura que vai liberar isso, ou você usa a enzima pura. Eu acho que eu sugeria você tentar com suas IPAs para levar elas para o próximo nível. Eu acredito, esse é o QR Code que leva vocês ao documento que eu mencionei. Quando nós falamos sobre esses sabores e esses aromas, muito rapidamente, mas é uma ciência que está trabalhando para vocês ali. Esse tipo de pesquisa em biotransformação, ninguém falou disso 10 anos atrás. Isso é muito recente ainda. Tem muita coisa para se aprender ainda aí.
especialmente sobre essa parte particular da levedura. Ninguém pensava muito em levedura para pensar em sabor. Era tudo sobre lúpulo, era tudo sobre malte. Agora, nós só sabemos que o fermento produz sabor, mas como levedura e lúpulo juntos podem fazer uma maravilhosa, um perfil maravilhoso e novo. Eu estou falando isso porque muito treinamento é necessário para detectar isso. Eu mesma, eu fui surpreendida quando nós sentimos esses sabores. Eles são muito frutados, muito florais, são lindos. Para ser treinado, para detectar eles, para ser treinadas, para saber o que eles são, não vem de nada. O treinamento é necessário. E tem algumas ferramentas de treinamento para ensinar você como reconhecer esses sabores. Por favor, tirem vantagem desses treinamentos que são dados. Num nível similar, quando a gente fala sobre sabor e aroma, nós temos um produto muito inovador aqui, que está vindo de levedura também. É tudo sobre levedura, eu falei para vocês. O produto é conhecido como IOPS e eles são terpenos que são produzidos por levedura. E a companhia, nós temos uma coisa para compartilhar com você na cabine lá na frente. Ele libera esses terpenos com a levedura e criam sabores maravilhosos. E eles são tão naturais, e eles estão vindo de leveduras, e eles se misturam bem com a cerveja, com a abraçagem, porque eles estão vindo de levedura. Você tem que experimentar para apreciar mesmo. Por isso que eu estou encorajando vocês para irem lá e experimentarem. Mas, novamente, da mesma maneira que eu estava falando sobre biotransformação e como você pode criar esses maravilhosas cervejas diferentes, você similarmente pode adicionar esses blends de terpenos e criar cervejas que são únicas e muito, muito... O sensorial é absolutamente diferente de qualquer coisa que você pode ter visto antes. E para dar 2 exemplos nesse assunto, 2 estudos de casos. Vai ter mais na apresentação que a Evodia vai dar amanhã, mas aqui está um exemplo da Brewdog no Reino Unido, onde eles foram capazes de reduzir o dry hopping em 50% para usar o blend de terpenos e alcançar o perfil de sabor que os cervejeiros estavam procurando. Aqui uma redução de 50%. E aqui foi uma 100%. Acabou o dry hop aqui. Não tem nenhum dry hop aqui. Só usando os óleos produzidos por levedura desses lúpulos. Essa é a inovação que nós estávamos procurando. Ok. Nós falamos sobre leveduras, falamos sobre lúpulos. Não, nós falamos sobre malto e falamos sobre leveduras. Agora nós vamos falar de levedura. Falamos de malte e lúpulo, agora é levedura. Como tirar o máximo da sua levedura? Usando as diferentes cepas que você está usando, os nutrientes, o reuso, a reutilização e usar as condições de fermentações corretas, claro, para conseguir o máximo. E isso é tudo sobre para você conseguir ter resultados sem comprometer a qualidade da cerveja final. Então, aqui você tem 4 diferentes cepas que foram selecionadas. Não, na verdade não. Eu vou começar de novo. Você tem 3 diferentes cepas selecionadas porque eles dão performance superior.
Aqui você tem o Nottingham. Todo mundo conhece o Nottingham. É um dos primeiros, primeiras cepas, ainda é mais que mais vende, se não é o primeiro. É muito robusta. A Nottingham não foi selecionada para nada. Ela apareceu de um kit de cervejeiro local, caseiro. Deu uma cerveja boa e virou nosso primeiro levedura. E ainda é o número 1, ainda que vende. A esquerda foi selecionado pelas suas performances. Enquanto 40 anos atrás nós somos cegos em selecionar essa cepa, agora o conhecimento é tanto que nós podemos selecionar leveduras muito cuidadosamente. E nós sabemos exatamente o tipo de performance e vantagens que eles vão dar a você. Se você pegar a Lalbrew Hauser 1, foi lançado no Brasil ainda, tem amostras aqui disponíveis se você está interessado. É uma nova geração de performance, de levedura de performance. Essa levedura é altamente resistente a estresse, pode ser reutilizado muitas vezes, muito neutro, é uma beleza natural. E foi testado muitas vezes para ter certeza que é a cepa certa. Do jeito que a gente estava fazendo as coisas 40 anos atrás, 40 anos passados, não é a mesma coisa. A Nova Lager uma cepa que não produz H2S nem diacetil. O que isso faz? Você não tem que maturar nem lagerizar tão grande. Você economiza tempo e custo usando uma cepa como a Nova Lager. É também uma levedura que tolera um pouco mais de temperatura. Então, a inoculação, você vai usar metade do que você usar. Pode parecer mais caro no começo, mas tem que levar em consideração que você vai precisar metade só do que todas as outras cepas de lager que você tem lá fora. São coisas importantes que você devia analisar e não só olhar para o preço do pacote e falar quanto eu preciso inocular e quantas vezes eu posso usar ela de novo. Isso já foram testados várias vezes para ser usado muitas vezes. Se você utilizar uma vez só, você já corta o custo em meio, né, pela metade. E voz é um perfil muito único, fermenta em temperaturas muito altas, é um fermento muito rápido, em 2 a 3 dias, não tem off-flavor nenhum. Isso são alguns exemplos como a gente consegue. Nós, quando eu falo leveduras, né, os selecionadores de leveduras, nós podemos conseguir selecionar leveduras que vai trazer para você muitas vantagens quando você está fazendo cerveja com eles. Então, por favor, pergunte a nós, é muito importante. Não tem tantas leveduras que estão sendo colocadas dessa forma. Isso é um resultado de muita pesquisa. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Isso é só para trazer sua atenção para essa nova levedura, que é muito poderosa. E a ideia é fermentar um tempo mais curto, não produzir muito limpo, capaz de reutilizar e capaz de resistir estresse, que fornece braçagem de alta qualidade. E tem uma dose de inoculação menor. Então é econômica. Outro exemplo de cepa de levedura que pode economizar tempo e dinheiro, você pode ser familiares com a Philly Sour. Isso é uma levedura que produz também ácido lático para cervejas sour. Você pode fazer também o Kettle Sour em casa e usar bactérias. Se você passar essa parte, você produz o ácido ao mesmo tempo que você produz o seu álcool, você economiza tempo. E você não introduz bactéria na cervejaria. Isso é uma solução que traz muitas vantagens. Desculpa. E vale a pena investigar.
A Philly Sour tem uma, eu chamo o sabor muito sofisticado relacionado a ela. Nós temos um outro levedura chamado Sour Vizier, tá ainda para ser aprovado no Brasil. Esse é um material geneticamente modificado, está sendo vendido só nos Estados Unidos por enquanto. E essa levedura é uma bomba ácida. Ele faz ácido lático. Ele não faz mais nada sofisticado, mas é uma ótima cepa se você quer adicionar fruta, por exemplo. Quando o Philly Sour, você pode fazer uma cerveja maravilhosa sem precisar adicionar nada com ela. Para dar um exemplo de, novamente, leveduras que ou foram selecionadas da natureza, porque a Philly Sour foi achada naturalmente, ou feito engenharia para te dar um uso e salvar e economizar dinheiro. Ok. Então nós falamos um pouco sobre o fato de que se você reutilizar a levedura, você corta custos. Agora, entender que nem todo mundo se sente confiante com a reutilização de leveduras. Como eu estou falando, você não precisa de um laboratório para reutilizar a levedura. A gente pode ajudar vocês, eu encorajo vocês a reutilizar, porque ele começa a ficar melhor em fazer cerveja após algumas gerações. Mas se você precisa de alguma ajuda ou quer começar a discussão nisso, por favor, nos contate. É alguma coisa que a gente pode dar apoio para vocês, sempre. Nem todas as cepas podem ser reutilizadas. Se está produzindo ácido lático, tipicamente vai ser muito afetada. Se você tem cerveja de alta gravidade, ou usa muito lupulagem no dry hopping, e torna mais difícil para a levedura a ser utilizada, porque vai estar muito, muito, muito estressada. Nesse caso, você não quer reutilizá-la. Onde eu estou indo com isso? Espera aí. Ok. Eu quero falar sobre nutrição por um minuto. Quando nós reutilizamos a levedura, na verdade, cada vez que você utiliza, você adiciona um pouquinho mais de estresse para ele. E é por isso que as leveduras lager não podem ser usadas tanto quanto as leveduras ale. É porque, em geral, o fermento, a levedura lager, é mais sensível à temperatura, ao estresse. Você não pode reutilizar tantas vezes porque ele acumula esse estresse. E quando o estresse acontece com a levedura, ele começa a produzir sabores que você não quer, ou até mesmo ou ter um complemento completamente diferente, não flocular, nós não podemos reutilizar definitivamente. Mas uma coisa que ajuda muito com a saúde de leveduras é o zinco. O zinco é o que a levedura precisa. Para o último passo para produzir álcool é o acetaldeído para etanol. Se você não tem zinco, você nunca produz etanol. Então tem que ter zinco no malte, mas geralmente não o suficiente. Se tem alguma coisa para adicionar na sua braçagem, é zinco. E esse gráfico, se você pensa assim, o que esse gráfico é sobre? É só para mostrar que o zinco é utilizado com 1 hora. Depois não tem mais zinco em suspensão, ou seja, a não ser que você adicione mais zinco, a sua levedura vai continuar a trabalhar e se dividir, mas não vai ter zinco para elas. Muito pouco, não é suficiente. É usado muito rápido, então adicionar zinco é um requisito absoluto para qualquer fermentação. Eu mostro alguns exemplos para vocês aqui. Você tem cerveja de 100% malte, puro malte. Em cerveja, comparado com vinhos, você tem os seus químicos variáveis do seu mosto, contém por definição todos os ingredientes que a levedura precisaria para produzir álcool e se dividir, se multiplicar. Precisa de nitrogênio, precisa de zinco, magnésio, vitaminas.
e precisa de alguns minerais. Tudo isso tem no mosto. Se você usar Cervomyces, que é só zinco. Isso aqui é um blend, o extra é um blend de zinco, nitrogênio e vitaminas. É mais um produto mais completo, um nutriente mais completo para a sua levedura. Quando você tem 100% malte, e você está na primeira geração, você inoculou a sua levedura, está fresca. Você consegue ver que adicionar nutriente não faz muita diferença. A fermentação vai mais ou menos da mesma forma. Quando você começa a reutilizar 1, 2, 3, 4, às vezes até 8 vezes, lembra? Você está estressando a sua levedura, todas as vezes um pouquinho mais. É uma acumulação de estresse. É onde você começa a ver a diferença, o resultado. Se você usar zinco, a fermentação é terminada em 4 dias. Se você não usar o zinco, você pode ir até 5, 6 dias. São 2 dias de fermentação, é muito grande se você está falando sobre maximizar a ocupação do seu tempo. Nesse caso, pouquinho de zinco em toda a fermentação faz uma grande diferença após as gerações. E faz mais diferença do que com um blend completo de levedura com nitrogênio. Talvez não precise desse nitrogênio. Isso aqui prova mesmo que é o zinco que faz a diferença. Se você faz o mesmo experimento, mas dessa vez você usa um moço de alta gravidade e você está usando adjunto também. 40% não é malte, eu não lembro qual que é, mas... não, tá aqui, é xarope de milho, tá aqui. 40% de xarope de milho, 60% de malte. Aqui você consegue ver que faz a diferença. Na primeira geração já. Porque você tem uma situação muito estressante, que é a alta gravidade. E você também não tem todos os nutrientes que você tem adjuntos. É aí que tanto o zinco como o blend de nutrientes performa mais. Quando você usa 8 vezes, o estresse está acumulado. E acumulando você pode ver que o zinco é o componente que vai fazer a diferença. 10 dias comparado a 14 dias, é 4 dias. É normal que a fermentação leva mais tempo, porque você está estressando a levedura, mas é uma diferença muito grande de dias de fermentação se você não adicionar zinco. Então a mensagem aqui é um pouquinho de investimento, uma pequena adição de um nutriente muito específico pode dar a você muito mais confiança que a sua levedura vai ser capaz de superar esse estresse geração após geração. Mais um exemplo, eu acho que mais um. Uma maneira de usar a levedura para economizar e ser mais eficiente na cerveja. Isso é um método que nosso time na Austrália desenvolveu. Esse método foi desenvolvido com uma levedura conhecida como Diamond, eu acho que vocês conhecem muito bem. Diamond é uma lager alemã. A Diamond leva mais um tempinho para fermentar, mas nesse caso eles estavam procurando um jeito de acelerar essa fermentação lager. Eles não queriam usar nova lager porque eles queriam aquela lager alemã característica, mas como é que eu consigo acelerar a fermentação e chegar no mesmo resultado? Eles queriam reduzir o tempo
e inocular menos. E ainda ter algum produto de alta qualidade. A receita que foi desenvolvida, você consegue ver à direita ali. E essa aqui é a receita à esquerda. Do mesmo jeito, você está usando o Diamond, nas duas. Você está usando o Servamist porque você precisa do zinco, não esqueçam. Isso, esse aqui você começa a fermentação numa temperatura mais alta. O fato que você começou a fermentação a uma temperatura mais alta, você está encorajando essas células a se dividirem. Você está, na verdade, potencializando a fermentação no começo. E depois você reduz a 12 graus. E aqui você começou a 17. E você termina a 17. Em ambos os casos, para reduzir o diacetil. A diferença é de 7 a 10 dias e você consegue reduzir de 2 a 4 dias fazendo a receita direita. São todas maneiras de que a gente pode aconselhar vocês, ou você pode fazer as suas próprias experiências e encontrar maneiras de economizar tempo e dinheiro por otimizar o seu uso de leveduras. Ok. Agora vamos falar sobre... Nós falamos tudo sobre as matérias-primas e eficiência. E agora vamos falar sobre redução de desperdício e perda. Quando eu falei do produto introduzir IOPS, nós falamos sobre reduzir a dosagem de lúpulos e economiza dinheiro em reduzir lúpulos e nós estamos tendo o perfil de sabor correto, e não é só isso. Não é só reutilizar o uso de lúpulos. É o que você consegue fazer com esses sabores. Porque você não está usando, ou está usando menos lúpulos, ou usando nenhum lúpulo no dry hopping, você está reduzindo esse matéria vegetal que você tem quando você usa lúpulos. E toda a cerveja que está presa dentro desse material vegetal. Não só você reduz o custo, economizando a utilização de lúpulos, mas você ganha mais cerveja disso extraída. Nesse caso, nesse exemplo particular, eles estavam chegando no aumento de produção em 15%, o que é bastante. É enorme. Você acumula todas as vantagens só introduzindo um novo ingrediente para a sua receita. E por isso é importante aprender sobre essas inovações. Eles podem fazer uma diferença no seu dia a dia, na sua abraçagem do dia a dia. Vamos falar sobre eficiência de tempo um pouco. Nós vamos chegar à última parte dessa apresentação. Eu garanto para vocês, ainda o tempo tem... Muito sobre o que a gente falou vai vir junto aqui. Nós falamos sobre usar... Desculpe-me. Nós falamos sobre utilizar ou pensar que cepa de levedura você vai utilizar para diminuir o seu tempo de fermentação ou sua maturação, seu tempo de maturação. Nós olhamos para esses leveduras superiores que estão de alta performance, podem fermentar num período curto, período mais curto. Eles não têm tantos off-flavors, você também economiza tempo no período de maturação. Isso são opções perfeitamente boas para você economizar tempo. Os dois leveduras que produzem ácido lático vai economizar tempo também. Você não tem que fazer o Kettle Sour. E nós estamos falando sobre esse método de lager mais rápido que vai diminuir o tempo de produção de uma lager. E claro, usando nutrientes pode aumentar também a velocidade da fermentação e definitivamente vai reduzir os off-flavors para você não gastar tanto tempo
na maturação para se livrar desses off-flavors, se você não produzir eles no começo. É muita ação preventiva em vez de ação corretiva. Aqui está um outro produto inovador que foi lançado esse ano. Esse também é utilizado de leveduras não ativas. Esse é corretivo, esse não é preventivo. Esse é para reduzir o H2S. Se a produção de H2S está acima dos níveis desejados, se você só quer um pouquinho numa lager, você tem muito, esse produto pode ser utilizado. É uma levedura onde o cobre é ligado à levedura. Em vez de colocar o cobre dentro da sua braçagem para tirar o H2S, o que você está fazendo é você está colocando a levedura com o cobre já dentro. E a vantagem disso é que você consegue eliminar o cobre e a levedura. Com isso, você não tem resíduo de cobre nenhum na cerveja. Novamente, isso é uma nova inovação que pode ajudar você a corrigir algumas cervejas que teriam talvez muito sulfuroso nelas, sem tomar nenhum risco de contaminação da cerveja com cobre. Eu acho que eu já cobri isso um pouco. Ok. Vamos lá, certo. A última parte é sobre eficiência ambiental. Nós falamos sobre matérias-primas, nós falamos sobre tempo, e agora vamos falar sobre eficiência ambiental, para terminar. E como a gente consegue reduzir, para escolher materiais de qualidade para reduzir o nosso rastro de carbono. Quando nós olhamos essas leveduras que têm fermentação muito rápida, é fácil pensar que porque a fermentação é mais curta, você pode, na verdade, economizar energia. Isso não é a maneira que acontece. Na verdade, quando você fermenta rápido, em temperatura mais alta, mas você ainda tem que vai resfriar. Nós temos notado que a maior economia de energia não acontece em fermentação. Você pode imaginar que sim, ok, eu vou economizar 2 dias de fermentação, porque eu vou fermentar em temperaturas mais altas, mas quando você calcula quanto você gasta energia para resfriar depois o mosto, você vai ver e falar que é a mesma coisa. A maior economia de energia que você pode fazer vai ser na maturação e não na fermentação. E por causa disso, é muito importante reduzir a maturação o máximo que você conseguir, não produzindo off-flavors que você vai precisar depois reduzir. Estou falando de sulfuroso, estou falando sobre de acetil, e estou falando de algumas leveduras que foram lançadas nos últimos anos, elas levam isso em consideração. Esses 3 cepas foram naturalmente adaptadas a não produzir H2S. Para você não ter que se preocupar tanto com isso e você não vai ter que usar o produto que eu mencionei antes. Nós temos uma solução para tudo, mas nesse caso você não produz no começo, então você já economiza tempo e maturação. E isso é quando você realmente vai ter economia de energia. É muito importante que vocês prestem atenção em afirmações. Nós temos muitos sentimentos e regras sobre isso, mas eu quero te dizer, se você tem um produto que não tem uma análise de ciclo de vida apropriada, você não pode provar que você está economizando energia, água. Não é ligado a alguma coisa que é dado, que é alguma coisa tangível. Então aqui você tem o que eu vou falar, vou mencionar o IOPS novamente.
porque eles fizeram realmente uma análise de ciclo de vida que permite claramente explicar que usando o produto IOPS, ao invés de lúpulos, você consegue realmente fazer uma diferença no seu rastro de carbono. Esse é um bom exemplo de que deveria ser feito com produtos qualquer hora que uma afirmação é feita. Nós vamos ter impacto ambiental. Bom, nesse caso, eu encorajo vocês a escanear o QR Code, vocês por vocês mesmos, para você ver quanto você precisa diminuir de lúpulos para usar o IOPS, ao invés de ver quanto você vai estar impactando positivamente no planeta Terra. Isso é um resumão, é um slide de resumo. Você não precisa lembrar de tudo isso, mas você pode pegar um folheto lá com a gente, você vai olhar quando você tiver mais tempo. Isso é um resumão de todas as vantagens que as leveduras conseguem trazer para você em termos de economizar custo, tempo, energia e etc. Então, ao invés de olhar para a levedura em termos de sabor ou que tipo de cerveja eles conseguem fazer, nós temos uma nova maneira de olhar para essas cepas de leveduras e como selecionar elas, o que a gente quer. Eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com os sabores, mas estou falando, além disso, por favor, tenha também uma olhada em que essa levedura pode trazer para o seu processo em termos de eficiência. E leve isso em consideração quando você tomar uma decisão. À esquerda aqui você tem todas as vantagens que o produto pode trazer a você. E aqui você tem os tipos de cepas de levedura ou nutriente que você pode usar para alcançar esse resultado desejável. Além disso, tem muita literatura por aí que nós passamos muito tempo projetando, pesquisando, que trazem muitas informações, como usar, como reutilizar, que lúpulo casa com qual levedura, como fazer cerveja não sem álcool que tenha bom gosto. Então, por favor, isso é para vocês. Nós amaríamos que você desse uma olhada em tudo isso e viesse até nós com perguntas. E aqui é onde eu vou terminar essa apresentação. Tem muita informação por aí. Eu não estaria aqui sem esse maravilhoso time da Lallemand Brewing. Um deles está com a gente, o Lucas. Oh, ele está aqui. Ele carrega o Brasil todo nos seus ombros. É maravilhoso estar aqui com vocês. E eu aguardo ansiosamente para falar com tantos quanto possível de vocês. E eu vou aceitar perguntas aí. Se chegar muito técnico ou muito português, o Lucas vai me ajudar. Oi, tudo bem? Em relação aos produtos em base de cobre, como seria a utilidade deles? Eu venho do mundo do vinho, então a gente tem muitos produtos em base de cobre que fazem algo parecido, que arrastam, por exemplo, sulfuroso para baixo e outros compostos. Por que esse produto demorou tanto para chegar para a cerveja e qual é a semelhança na aplicação no mundo do vinho e da cerveja? Ok, ele vai ter que traduzir mesmo, desculpa. A pergunta é, por que nós estamos falando sobre a levedura linkada com o cobre, porque demorou tempo para chegar
na indústria de cerveja, porque já era usado na indústria de vinho por muito tempo. Muitos cervejeiros tinham soluções para usando. Eles estavam até utilizando cobre para bastante tempo também. É que precisou mais tempo de uma solução como essa que não deixa nenhum resíduo para chegar ao mercado, porque nós especializamos em leveduras. Nós temos leveduras que podem absorver diferentes minerais e metais. Nós temos uma levedura que é rica em zinco, agora nós temos uma levedura rica em cobre. Demorou muito tempo para identificar isso e tentar em cerveja para chegar no produto final. Então, apenas isso. Porque eram soluções, mas espalhadas. E só complementando então a questão do cobre, é isso. Então o cobre poderia já ser usado há muito tempo, o pessoal tinha conhecimento, mas se ele fica na cerveja no final, ele tem um risco grande de oxidação. Então, então com essa solução dele ligado em levedura, é mais fácil da gente conseguir flocular ele após ele se ligar às nossas moléculas de enxofre. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, maravilhosa ela. Eu só fiquei com uma dúvida em relação à Fast Lager. Normalmente, em cervejas High Gravity, a gente tem um problema que quando a gente baixa rapidamente a temperatura no meio da fermentação, por algum problema de glicol ou algo parecido, a gente tem uma floculação precoce. No caso do teste de vocês, foi com High Gravity ou não? E se não foi, se essa solução também funciona para High Gravity? Yeah, so I would have to go back because I only put 2 slides here and we had a number of slides with a lot of information on fast lager. So I would recommend you stop by the booth so that I can look at the other experiment and whether we did it with high gravity. I would think we did, but I would have to double check, so I don't know top of my head.